África Convida é uma plataforma que traz a reflexão para uma variedade de temáticas relacionada com o engrandecimento e valorização do ser humano. Capoeira Banzo de Senzala, em Barcelona, é patrocinadora dessa plataforma, onde queremos devolver a ti o teu lugar de fala, no qual teu gesto, tua expressão e tua conduta, sim, nos importa. Me faz livre. Vai deixar uma No momento em que ela vem e desembarca nas Américas, por exemplo, ela passa a ser um valor de sobrevivência, ou seja, entender que em coletivo nós conseguimos fazer uma força maior para que a nossa humanidade não seja tão mais negociada do que ela já é. É uma marca muito forte, né, nessa imagem do continente. E que junto com esse processo de colonização vem toda uma indústria cultural que vai legitimar essa imagem do continente africano, dos africanos e da sua diáspora, né, no planeta. Então é sempre aquele lugar comum da muita violência, da dor, do sofrimento, da incapacidade de dar um passo à frente na humanidade, o apagamento histórico que a África tem como berço da humanidade. Então essa imagem que a gente tem quando pensa em África, nos africanos e na sua diáspora, ela está sempre atrelada a uma ideia negativa por conta dessa opressão ocidental. E entender a lógica cíclica, né, do pensamento africano. E é importante também, antes de tudo, dizer que são filosofias africanas e afrodiaspóricas, né? Porque as filosofias de terreiro, as filosofias do jongo, do candomblé, da capoeira, também são filosofias africanas da nossa diáspora. E quando eu poluo um rio, quando eu desmato uma floresta, na verdade eu estou desmatando entidades vivas cósmicas, cujo o axé que pulsa nela, que eu estou matando, está pulsando em mim também, então eu também estou morrendo. A gente não sabe que a filosofia surgiu em Kemet, né? A gente não sabe que a astronomia, a astrologia, a literatura, a yoga, a engenharia, né? A arquitetura surgiram em Kemet, a agricultura. Eu falava mais cedo a questão do cultura, né? A cultura, ela tem uma eficiência a partir do momento que ela está pensando a transformação. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Espanha. E uma expressão que eu utilizarei a todos de forma conjunta, Ubuntu. Quero agradecer a todos que nos acompanham e os coletivos que vêm nos apoiando ao largo da semana, enviando diversas mensagens e aportando uma informação super valiosa, no qual classifico como uma grandiosa inquietude social que nesse momento passamos todos e que estamos nos apoiando para uma mudança social organizada. Hoje, 27/2/21, quase entrando em março, depois do carnaval, que não celebramos por motivo da pandemia mundial, mas mesmo com inúmeras adversidades, estreitamos laços familiares e também sempre procuramos pessoas que nos aportam o caminho da nossa existência. Como centro da nossa conversa de hoje, vamos procurar trazer reflexões sobre o colonialismo, pergunta que nos invade de forma intrínseca e que incluso pode nos incomodar, pois será que ainda somos parte de um processo de reaplicação das diferentes formas de estrutura criada pelo mesmo? E nesse momento, conseguimos com muito esforço trazer um ser de luz que permeia em vários cimentos da camada social. Utilizaremos uma expressão que conhecemos todos: andar com os pés no chão. Com uma proposta clara e, sobretudo, entregue à causa de acender o seu sol, defensora dos direitos do lugar que corresponde ao povo preto, por ser uma população de quase 56% do território nacional, Brasil, um povo que na sua travessia trouxe valores intrínsecos como rezos, costumes, tradições que ajudaram a configurar o pilar central desse país. Por um lado, a construção econômica e por outro, a memória histórica. Estou falando de uma população que participou de forma ativa na construção de diversas áreas no desenvolvimento desse território. E mesmo
com todas as diversidades que problematiza uma relação de igualdade, somos seres humanos que conseguiram aportar riqueza a todas as áreas de disciplina que configura a proposta desse país. Para não seguir me estendendo com palavras, e sim passaremos ao diálogo, nossa convidada de hoje é a doutora Asa Ingeri. Bom dia, doutora Asa! Bom dia, seu micro. Bom dia! Oi, doutora, incrível. Antes de você falar... Não precisa me chamar de doutora, não, pelo amor de Deus. Vou fazer a apresentação rápida da doutora. É doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana, pesquisadora de África e afrodiaspora, professora, multiartista, crítica teatral e literária, mãe e YouTube. Será que você pode aguentar essa pessoa aí? Incrível, incrível, incrível. Professora Asa, de verdade, antes de começar qualquer tipo de conversação com a senhora, eu já quero deixar de manifesto algo que te acompanha. Isso não está no meu guião, mas é algo que, quando eu te escuto, sobretudo vem em mim uma emoção que é muito grande, porque eu vejo que você não traz em si, não é escrava das suas palavras. E não ser escrava das suas palavras te faz liberta, te faz esse sol que você tem, essa grandeza que você é, e essa forma assim, que todo mundo vai saber de você, porque nós vamos estar aí fazendo de tudo, para que sempre, todos os sol que você quer acender, ele possa acender. Doutora, deixo com você agora, porque eu não vou falar não, porque presta atenção, gente, o currículo da mulher é muito grande, não dá para falar tanto não, porque é incrível o teu portfólio, é muito extenso. Então, doutora, eu deixo com você agora, a princípio, para nós poder dar início à nossa live. Obrigado. Eu que agradeço. Você me ouve bem, Ediandro? Está me ouvindo bem? A minha internet, às vezes, ela está oscilando. Então, se eu ficar congelada, eu vou ficar esperando para voltar e continuar, tá? Primeiramente, muito obrigada. Obrigada pela confiança nas minhas palavras, né? A palavra é um valor civilizatório para a gente. E, então, primeiro, o vídeo de abertura me deixou muito emocionada. E saber que tenho companheiros, né? Do outro lado do Atlântico, isso é muito importante, porque a diáspora, ela é pluriterritorial. Então, a gente precisa reconectar esses laços para poder realmente ficar de pé na escala da humanidade. E, enfim, a todos que estão aqui me vendo, muito prazer. Eu sou Asa Ingeri. Não precisa me chamar de doutora. O doutorado são esses títulos que a gente tem para ter melhor dignidade de profissão. Não é algo que me coloca em outro lugar em relação a vocês. Então, é somente Asa. Não tem problema. Sabe outra coisa? Não sei, é que já me sai da doutora por si só, né? Mas outra coisa que eu quero te falar é quando eu te falei que, na realidade, você não é escrava das suas palavras, é que eu vejo atitudes que vai em você que é tão grande. Por exemplo, eu vi quando você colocou, por exemplo, a ocupação trans. Foi algo incrível. Eu acompanhei assim e comecei a perceber essa grandeza. Quando fala o lugar da humanidade, ele tem que ser feito, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser com atividade em si, não pode só ser com a palavra. E na realidade, Asa, isso é incrível, 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 de verdade, Eu acho que tem a ver, Leandro, com decisões éticas que a gente toma, né? Porque a gente, principalmente com as redes sociais, né? Há muito mais estética do que ética, quando, na verdade, ambas têm que andar juntos. Então, a minha pesquisa
né, que vem desde o doutorado, mas tomou fôlego no pós-doutoramento em filosofia, e eu, de alguma forma, busco pensar caminhos de reumanização, caminhos de dignidade plena, porque esse modelo de ser humano, esse modelo de escala de humanidade que o Ocidente nos apresenta, é um modelo capenga da nossa pluriversalidade de ser. E eu entendi, para mim voltou. Então a gente precisa reconfigurar o que a gente entende como humanidade. E isso é uma escolha ética, né? Como você falou, eu sou mãe, eu tenho um filho de 18 anos já e uma filha de 3 anos. E a filosofia Bakongo, que é a base mesmo ética da minha vida e, consequentemente, das minhas pesquisas, que é uma filosofia banto, e a capoeira é banto, né? Já começa aí as confluências. Essa filosofia, ela entende que todo ser humano é um ser vivo, é um sol vivo. E ela chegou para mim, primeiramente, pela maternidade. Quando eu fui estudar afrocienticidade, quando eu entrei em contato com Foucault, que foi primeiro pela Makota Waldina, que é outro nome referência, para depois eu ouvir falar de Foucault, eu estava buscando isso por conta da maternidade. Porque eu fui mãe com 17 anos, eu entrei na faculdade com 17 anos, meu filho tinha 3 meses, e dar conta de trabalhar, porque eu sou pobre, né, gente? Então eu tive que trabalhar, fazer faculdade e gestar a potência solar do meu filho. Então, a filosofia Bakongo, ela chegou para mim como um pedido de ajuda para eu. Então, eu não sei se está travado, se não está travado, eu não estou vendo. Para nós só trava. Tá. A voz continua? Porque não, se continua... Trava e a voz para. Tá. Então, quando eu fui pensar a filosofia a Kindesi, ela chegou para mim enquanto uma mãe. E aí entender que meu filho era um sol vivo, que eu precisava gestar a potência dele. Depois, quando eu fui para o pós-doutoramento, a filosofia Bakongo se tornou uma filosofia de estudo e pesquisa. Então, quando eu fui pensar a filosofia Bakongo como estudo e pesquisa, eu já tinha tomado a decisão ética. Então, se eu pesquiso a humanidade solar das pessoas, e eu entendo que o modelo de humanidade ocidental não embarca todo mundo, pelo contrário, ele é excludente, e o grau de colonização é tão forte que a gente faz de tudo para entrar nessa escala de humanidade ocidental. Então a gente muda o nosso fenótipo, nos assimilamos, nos embranquecemos. Por quê? Porque a gente quer ser ser humano. Então, na verdade, qual é o meu trabalho? Meu trabalho é negar essa escala de humanidade ocidental e buscar outras possibilidades de humanidade. Uma humanidade que é pluriversal, uma humanidade que é inegociável. E eu sempre bato nessa tecla. A humanidade ela é inegociável e não tem recorte, não tem exceção, não tem porém. Então, por conta dessa decisão ética, quando a professora Dodge entrou em contato comigo, assim, e foi até mesmo pelas redes sociais, e falando da ocupação travesti, eu achei que fazia sentido, dentro da minha perspectiva ética, de não negociabilidade da humanidade. E acho que fazia sentido utilizar as minhas redes para que essa conversa pudesse entrar. E assim, eu saí muito transformada dessa ocupação. Por quê? Porque eu sou mulher hétero, cis, né, casada com um homem negro, cis, também hétero, que tem aquela família assim, papai, mamãe, 2 filhinhos. Então, eu precisava também passar por esse processo de aprendizagem para que eu eticamente consiga praticar essa não negociabilidade da humanidade. Eu não posso ter um discurso e ter uma prática diferente desse discurso, porque senão isso vira uma performance virtual. E eu não estou aqui para performar, eu estou aqui para derrubar o Ocidente, entende? Mesmo que seja civilizatoriamente, né? E mesmo que seja psicologicamente, moralmente, essa construção ocidental de ser e estar no mundo, ela não cabe para a nossa humanidade. Ela sempre vai excluir a gente. Que grande. Falei a beça. Claro, que grande. Quer ver, professora? Antes de nós começar, eu vou colocar uma coisa aqui que eu creio que tu vai encantar, porque nós podíamos começar a partir daí, e eu creio que tu vai se encantar, assim. Vou colocar aqui, que eu preparei aqui para ti. Aqui, ó. Vamos lá? Olha lá, prof. Vamos.
Da tia. Toma. Vemos que era um africano. A forma do rosto é típica. E nós comparamos com o crânio de um africano dos dias de hoje. O crânio que vocês podem ver à esquerda é o crânio de um homem do Mali, que nós temos na nossa coleção em Dakar, no IFAM. E o crânio, à direita, é do primeiro homem branco que apareceu na Terra, seguido de uma transformação da imagem. Se nos atermos aos dados rigorosamente científicos e sem preconceitos, somos obrigados a afirmar com toda a serenidade que a adaptação do homem de Grimaldi a esse clima frio deu origem finalmente ao tipo que chamamos leucodermo, ou o homem branco. E eu respondo com todo o rigor científico que o primeiro homem que surgiu na Terra era negro, que deu origem às outras raças. O crânio que vocês veem nessa imagem foi criado por Dawson, um geólogo inglês. Ele fabricou esse fóssil que é falso, completamente falso. Ele escondeu esse fóssil nas areias da região de Sussex, na Inglaterra. Se vocês observarem bem, a parte frontal desse fóssil, ele tem a parte frontal alta, como um homem moderno. Observem bem a mandíbula. Essa mandíbula é uma mandíbula de um macaco, de um orangotango, com os 2 dentes caninos. Essa espécie falsa deu origem, na área da antropologia física, à teoria do homem pré-sapiens. Isso foi para demonstrar que o homem sapiens teve sua origem na Inglaterra e que o homem teria sua origem na Europa. Nós sabemos que essa tese é falsa porque um outro estudioso inglês de boa fé e sério analisou esse fóssil e provou que ele é completamente falso. Mas durante 50 anos, a comunidade científica foi dividida em 2 correntes teóricas. Uma defendia a teoria monogenética e a outra defendia a teoria poligenética, que tinha como base esse fóssil falso. Muito lindo. Sheikh Anta Diop. Olha, tem duas pessoas assim que, se você me perguntasse assim, quem você quer ser quando crescer? Quem eu quero ser quando crescer? São 2 pessoas. Uma é o Sheikh Anta Diop, porque ele é um ponto fora da curva, e a outra é a Bell Hooks. Assim, meu sonho é crescer e ser igual a Bell Hooks, crescer e ser igual a Sheikh Anta Diop, né? E o Sheikh Anta Diop, ele é revolucionário, e é muito interessante, porque quando eu estava no mestrado, eu entrei em contato com a obra dele. E eu sou das literaturas africanas, eu estudei poesia colonial, pós-colonial, estudei poesia mais contemporânea, com um foco maior em Moçambique. A minha tese de doutorado é sobre um poeta moçambicano. E aí eu entrei em contato com o Sheikh Anta Diop, eu estava no mestrado e tal, e eu fiquei muito empolgada. Porque assim, caraca, como é que pode isso, né? Eu li Unidade Cultural da África, né? Que é um livro avassalador. E quando eu levei para os meus pais, para os meus colegas e tal, e todos brancos, né? Ainda por esse processo de estar estudando literaturas africanas e ter colegas majoritariamente brancos, eram muito poucas pessoas negras, existíamos, mas éramos muito poucos. E quando eu levei Sheikh Anta Diop, eu fui assim, foi rejeitado, né? E eu via coisa assim, tipo, não, ele é muito ultrapassado, não usa as teorias dele não, porque elas são, a gente já não usa mais e tal. E eu fiquei muito tempo assim, acreditando nisso. Né? Porque você está ali dentro do ambiente acadêmico, você tem que seguir as normas, porque afinal você é um mestrando, você é um doutorando, você quer o diploma, então tem que fazer tudo certinho para ganhar o diploma no final. E eu ficava assim muito incomodada. E tanto na minha dissertação quanto na minha tese, o primeiro capítulo das 2 é um capítulo sobre história. Porque eu não consigo, isso é uma coisa minha, assim, eu não consigo falar de África sem trazer a história. Porque a história, ela foi apagada, então ela tem que ser o tempo inteiro recuperada. E aí eu fiz esses, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fiz o capítulo, me baseei em Sheikh Anta Diop e não pude colocar na bibliografia. Olha só isso. E aí depois, qual foi a minha decisão? Eu falei assim, quando eu acabar
o doutorado e eu vou ter o título, porque é isso, né? Quando você tem o papel, gerou a vida acadêmica, né? O pós-doutorado é plus, você faz se quiser, mas não faz mais nenhuma diferença em termos de titularidade. Então, eu lembro que eu tinha tomado essa decisão no mestrado, assim, eu falei, não, tudo bem. Então, quando eu chegar lá, quando eu virar doutora, eu vou botar o Cheikh Anta Diop na roda e vou peitar isso, porque aí eu vou ter a qualificação necessária que o Ocidente exige para peitar isso, né? Então, o Cheikh Anta Diop, ele está, enfim, em outro lugar. Não é verdade. Lendo o livro, né? Nações e Cultura. Eu tenho a mesma edição, em espanhol também, a minha edição, é a mesma. É incrível, né? Quando você começa a se debruçar, nossa, é algo que vai te apertando o peito cada vez mais, você fala, pô, o que está acontecendo? Igual, incluso, eu tenho até aqui numa pergunta que eu fiz aqui, mas está lá no final essa pergunta, mas já vou trazer lá para o princípio, que é quando você fala assim, ó, toma um cuidado com o conceito de afro-surtar. E olha, Afrosurto é o próximo vídeo do meu canal. Eu gravei essa semana, está na edição, eu vou fazer um vídeo sobre Afrosurto, que é um conceito meu, né? Eu criei esse conceito no pós-doutoramento para justamente pensar esse que para mim é um estado de lucidez, é um mal psíquico, né? Eu fui mesmo beber na fonte do surto, entender o que era o surto, fui estudar um pouco o que a Associação Americana de Psiquiatria chama de surto, para também, né? Eu sou uma pessoa das letras, das artes, sou crítica teatral, sou dramaturga, então entrar na psicologia eu tive que fazer com muito cuidado e com muita responsabilidade. Então, chamei minha amiga Dandara Aziza, que vira e mexe está comigo nos vídeos e tal, porque ela é uma psicóloga preta, mestre, e que também trabalha a psicologia africana. Então, qual que é a ideia do afrosurto? Para mim, o afrosurto ele é um fenômeno da diáspora, né? Principalmente da diáspora que vive uma miscigenação opressora, né? Principalmente aquela miscigenação, a minha filha gritando, que vem com o mito da democracia racial, que a gente sabe que realmente é um mito. Então, o Cheikh Anta Diop e o Afrosurto, né, porque eu também bebo no Cheikh Anta Diop, ele vai trazer, para mim, né, essa ideia de lucidez, né, é uma espécie de lucidez que a gente tem enquanto sujeitos negros. Desculpa, gente, minha filha está gritando aqui. Como sujeitos negros na diáspora, que, de repente, percebe a falácia da democracia racial. E aí, qual que é o fenômeno psíquico, né? Que aí eu fui beber no surto mesmo, que foi esse estado mental de mal psíquico, em que a gente percebeu, tomou consciência, se tornou lúcido de toda essa falácia e veio na nossa cabeça aquele filmezinho que de todas as vezes que a gente foi feito de idiota pelo sistema racial, né? Todas as vezes que a gente acreditou no somos todos humanos, toda vez que a gente passou pano para racista, toda vez que a gente realmente quis se enquadrar nessa escala de humanidade ocidental. Então, quando a gente tem esse estado de mal psíquico, por conta dessa lucidez, que para mim é necessária, que é a lucidez da consciência racial, é a lucidez que causa dois fenômenos. O primeiro fenômeno eu chamo de melancolia, que é aquela melancolia colérica, é aquele ódio, né? Aquela sensação melancólica que você tem diante dos empalidamentos da sua vida e que você começa a ver com outros olhos por conta do processo de lucidez. Então, esse é um fenômeno oriundo do afrosurto. E o outro fenômeno oriundo do afrosurto, no meu entendimento, é o ódio. O ódio, e aí eu entendo esse ódio como um ódio pedagógico, um ódio que o Wade Nobles, um psicólogo afro-americano, vai chamar de pulsão palmarina. O que é a pulsão palmarina para o Nobles? É esse ímpeto de liberdade que a gente traz dentro de si por conta de uma herança, de um atravessamento, né? Ela vai ficar devedora
né? Eles não foram livres, e vai sendo passado, né? Os nossos ancestrais, por conta dessa pulsão de liberdade, foram se aquilombar, né? Fizeram frente, mas essa energia, ela continua por longo das gerações, principalmente porque a gente não é mais escravizado nos modelos de antigamente, mas o sistema ocidental, ele é extremamente colonizador, né? E essa colonialidade, ela está para todo mundo que se engloba dentro do Ocidente. E aí, qual é a diferença do grau disso, dessa colonialidade? A diferença está do quanto você se encaixa na escala da humanidade ocidental, né? E aí eu trouxe uma metáfora que eu digo que o modelo arquetípico da escala de humanidade ocidental, então aquele modelo de ser humano que o Ocidente utiliza como humanidade, ele é, para mim, o Jordan Belfort do filme O Lobo de Wall Street, do Martin Scorsese, que é um personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e nesse filme, para mim, é um exemplo arquetípico desse que eu estou chamando de Senhor do Ocidente. E por quê? Porque, primeiro, ele é louro de olho azul, né, hegemonicamente bonito. Ele é o lobo de Wall Street, ou seja, ele está no coração do Ocidente, porque Wall Street é o coração do Ocidente. Ele não tem empatia por ninguém, nem pela sua companheira, nem por absolutamente ninguém. Mas o que me fez, assim, 2 motivos me fizeram entender Jordan Belfort. O primeiro é que ele fuma crack no filme, e nada acontece. E o segundo é que ele fez o crash econômico de 2008 nos Estados Unidos e ganhou um emprego, não é mesmo? Então, assim, não tem nada mais Senhor do Ocidente do que esse personagem. Então, voltando ao Afrosurto, por que eu estou falando disso? Porque quanto mais distante está fenotipicamente, culturalmente, territorialmente, espiritualmente, né, religiosamente, do Senhor do Ocidente, mais distante você está da escala de humanidade. Então, assim, quando eu me olho, né, eu sou uma mulher negra, né, América Latina, né, mãe. Então, tenho a pele clara, mas o racismo ele não vai estar ali aliviando para o meu lado por conta dessa pele clara. Então, quando eu olho para essa realidade que o Ocidente me apresenta enquanto ser humano, eu não consigo me ver nessa escala, eu não consigo estar dentro dela, porque eu estou muito, muito, muito distante do Senhor do Ocidente, estou a léguas de distância. Então, qual é a saída? Então, a saída é não sermos humanos, a saída é deixar a gente ser desumanizado com todos os atravessamentos de gênero, raça e classe? Não, para mim, a saída é decidir uma nova escala de humanidade. E é isso que eu faço, eu trabalho para isso, para pensar em coletivo novos modelos de humanidade que sejam pluriversais. Então, falei pra caramba. Espero que tenham entendido. Eu, de verdade, eu tô aqui no backstage olhando. Professora, tem Grécia, Noruega, França, Alemanha, Portugal, Bélgica. Tem muita gente realmente dando esse feedback e falando realmente, porque você tem tantos seguidores que realmente entra na tua trajetória, entra realmente não na tua palavra, e sim na tua vida, no sentido que é esse despertar, que isso só traz muita força interna. Na realidade, quando você fala, inclusive, derrubar o Senhor do Ocidente, né? Você usa essa expressão assim tão metafórica, inclusive, mas essa metafórica é tão importante entender, porque é se levantar o mesmo como sujeito humano. E isso nós não podemos, nenhum, é como você fala realmente, você coloca essa palavra e fala, humanidade é inegociável. Realmente não existe. Essa forma que colocaram, onde nos colocaram, e por que fizeram isso, realmente é uma loucura. Então,
Quando tem essas pessoas assim, como você, para acender esse sol, é o que realmente nós realmente valorizamos muito. Entendeu? E é sobre isso, né? Porque é até, assim, falando um pouco também do ponto dessa conversa, que é a colonização. Nós somos colonizados em absolutamente tudo. Porque esse modelo colonizador, ele não é apenas nos apresentado, ele nos é imposto. Então, nós somos colonizados na alimentação, né? A gente come farinha branca, né? A gente come arroz branco, né? E, assim, arroz, açúcar, farinha não são produtos da natureza na cor branca, né? Esse embranquecimento dos alimentos quimicamente, isso mostra muito do narcisismo ocidental, né? Fazer com que a gente consome tanto o pensamento branco, ocidental, dominador, que a gente se alimenta dele também. Então, se pensar descolonizado, buscar uma descolonização, e eu falo isso para todos, assim, não é esse papo aqui não é para as pessoas negras. Esse papo aqui é para todas as pessoas que entendem que esse modelo de humanidade, ele é um modelo falido. Porque ele é um modelo que não engloba a pluriversalidade do nosso existir. Veja, quantas vezes você já foi uma pessoa diferente na sua própria existência? Né? Se nós somos um pluriverso de nós mesmos, no nosso existir, como é que um modelo universal de ser humano vai dar conta? Entende? Então, essa conversa, o meu trabalho no YouTube, os meus artigos, as formações que eu dou, inclusive, tem formação sábado que vem sobre amor, sobre descolonização do amor, uma formação online. Então, esse trabalho todo que eu faço, ele tem como base uma confluência e não uma influência. Eu sempre digo muito, né, com os meus seguidores que eu não sou uma digital influência. Eu sou uma digital confluência, porque influenciar é estabelecer e agir mais uma vez dentro da lógica da dominação. Né? E aí eu acho muito importante nesse momento explicar o que eu estou chamando de Ocidente. Então, o que é o Ocidente? O Ocidente é essa estrutura de poder, essa forma de ser e estar no mundo civilizatória, que é expandida pelo capital e pela indústria cultural, né? E a indústria cultural está falando dentro dela a filosofia, a arte, a ética, a estética, né? Vai entrando tudo nesse bolo que a indústria cultural constrói semioticamente na gente. Então, o Ocidente, ele é geograficamente anglo-europeu, geograficamente. Entretanto, por conta do capital e da indústria cultural, ele possui fronteiras fluidas, que vão abarcar, hoje, 2021, vai abarcar o planeta todo, porque todo o planeta já se ocidentalizou, né, por conta justamente desses dois pilares que eu já falei aqui para vocês. Então, no caso aqui, localizando o Brasil não é o Ocidente. O Brasil é uma cópia mal diagramada do Ocidente, né? O Brasil, ele está dentro da categoria ocidental de América Latina. Então, nós somos, dentro das categorias propostas pelo próprio Ocidente, nós estamos dentro do que ele estipulou ser a América Latina. Então, a gente nem ocidental é. E aí, o que eu quero dizer com isso tudo? É que o Ocidente, ele tem características muito específicas e repetitivas, cíclicas, ao longo da história. Então, quando a gente vai estudar mesmo a história do mundo, né, e aí a história da Europa, depois a história da... Então, o sujeito ocidental, e aí eu estou falando desse arquétipo do senhor do Ocidente, ele tem um modo de ser e estar no mundo que se relaciona com a outridade, ou seja, todo mundo que não é ele, baseado em premissas. Que premissas são essas? O roubo, a morte, a destruição, a assimilação e a colonização. Então, quando a gente vai à história, não houve na história nenhuma vez em que o senhor do Ocidente tenha se encontrado com a outridade e a relação entre eles não tenha sido de roubo, morte e destruição.
E isso ele faz com tudo, porque a outridade, no caso, não são apenas as pessoas. Quando eu falo outridade, eu falo de tudo aquilo que tem força vital. Então, a relação do Ocidente com o chão, o solo, a relação do Ocidente com o mar, a relação do Ocidente com a floresta. Quando a gente fala de Brasil, gente, tivemos tragédias de Brumadinho, tragédias de Mariana, né? O Rio Doce está em coma, a floresta amazônica está virando pasto, né? Os nossos ecossistemas, eles estão sendo o quê? Destruídos pela lógica ocidental. Então, esse senhor do Ocidente, ele só sabe se relacionar com a outridade com base nessas premissas. E aí é muito importante que a gente fique atentos, bastante atentos a essa corrida espacial, porque já pousou em Marte. E aí a gente precisa se perguntar qual vai ser a relação estabelecida desse sujeito ocidental que vai entrar na nave do Elon Musk e parar lá em Marte. Qual vai ser a relação desse sujeito com aquela outridade? Vai ser de amor? Vai ser de afeto? Vai ser de construção ou vai ser, mais uma vez, uma relação de roubo, morte, destruição, depredação, colonização, assimilação? E aí, como eu sou da arte, né, eu vou trazer aqui uma provocaçãozinha. Por que é que os filmes de alienígenas, o alienígena sempre vem roubar, matar e destruir? Esse alienígena, na indústria cultural ocidental, ele nunca vem, tirando o ET do Spielberg, fora ele, o alienígena nunca vem para trocar saberes, para falar um levanta e anda. Ele sempre vem com esse ímpeto de destruição. Eu deixo essa provocação para vocês pensarem sobre isso, porque a indústria cultural, ela constrói muita semiótica na nossa cabeça. É isso. Oh. Nossa senhora, vem com tudo aí, né? Vem com tudo, com tudo, com tudo. Sabe uma coisa? Ó, vou aproveitar aqui e falar para vocês, eu vou colocar aqui os contatos também da professora Asa aqui, ó, tá passando aqui embaixo, para que vocês possam poder entrar em contato com ela também, poder chamar ela, porque até o final vai acontecer algo aqui, tá? Não se preocupa não, tá, Asa? Vai acontecer algo. O meu YouTube... muito poderoso nesse sentido. Eu quero indicar o meu canal no YouTube. Meu Instagram tem muito conteúdo, mas eu acho que vocês que não me conhecem, então assim, né, ouvindo o meu pensamento agora, um bom lugar para começar é o meu canal no YouTube. São lives, parece que são vídeos assim, mas eles têm muito propósito, né? E aí fica a dica, né, para quem quiser pegar mais perto. Eu acordo cedo para acompanhar as suas lives, viu? Eu acordo toda terça no Brasil, eu faço uma live que se chama 20 falando de amor, é o Café com Amor. E aí, a cada encontro, eu faço uma ação de descolonização do amor. E tá sendo maravilhoso fazer essas lives. Gente, entrem na live da professora Asa Angeri, que vocês não vão se arrepender. Eu tô falando isso porque eu sou um seguidor da professora há tempo já, e realmente é incrível. A cada momento ela veio o último dia agora, ela veio com as rainhas, que foi espetacular, assim, acordar cedo e logo ter esse conceito, né, que nos engrandece tanto. Mas foi incrível, tá bom? Professora, eu quero te perguntar uma coisa. Você traz o conceito de Maafa. Uhum. Esse conceito muita gente não sabe ainda esse conceito. Gostaria que tu pudesse dar essa explanação sobre esse conceito de Maafa que tu tá trazendo agora, né? Que tá fazendo parte da sua vida também. Posso. A Maafa é a base da minha pesquisa, porque eu entendo que a desumanização da população negra, ela está diretamente ligada ao fenômeno da Maafa, né? Então, tem um vídeo no meu canal, um vídeo de 20 minutinhos falando o que é Maafa. Tem interesse de se aprofundar, pode ir lá. Também tenho muitos artigos que falam, eu tenho
portfólio, que tem toda a minha produção acadêmica, e eu aprofundo mais a Maafa porque eu sou uma anti-Maafa, né? Então, o que é Maafa? É um conceito da intelectual afro-americana Marimba Ani, e ela vai dar nome a esse fenômeno de poder desumanizador da população negra. Então, ela vai dizer o seguinte: a Maafa é o holocausto africano, né? Que é de usar a palavra holocausto. Eu prefiro usar desgraça coletiva, né? Às vezes eu uso infortúnio, porque holocausto já é uma palavra muito enraizada no outro holocausto que também merece respeito e que a gente não está em competição, né? Então, para mim, enquanto pesquisadora, trazer a tradução de holocausto numa disputa de narrativa que não me interessa. Então, eu prefiro chamar de desgraça coletiva. Eu diria isso, é esse fenômeno que se inicia quando se invade o continente com fins de dominação, né? Então, invade-se o continente africano para se apropriar das terras e das pessoas. Eu, Azinjeri, marco temporalmente o início da Maafa com a invasão árabe no século X, 7, mas eu uso o século X como marco, e a invasão europeia no século XV para XVI. Entretanto, há estudiosos que marcam o início da Maafa com a invasão romana, né, em 300 antes de Cristo, mas eu não concordo muito. Então, para mim, ela inaugura quando os árabes e quando os europeus decidem invadir o continente africano para dominar. Então, essa terra agora vai ser minha, eu vou colonizar essas pessoas, eu vou dominar essas pessoas. Então, inicia a Maafa aí. E ela é um fenômeno transcultural, transtemporal e transterritorial, ou seja, a Maafa não respeita limites. Então, ela vai ter essa inauguração com a invasão ao continente, com as lutas, o sequestro, o encarceramento, a volta na árvore do esquecimento, o embarque, a travessia, o desembarque, o leilão, a escravidão, o pós-escravidão, a subalternização, favelização, guetificação e, atualmente, o genocídio do povo negro declarado e dependente do território em que este corpo esteja. Então, esse fenômeno que começa, né, com essas invasões ao continente africano e continua até o dia de hoje, ele se chama Maafa. Então, o que acontece? Nós, sujeitos da diáspora, afrodiaspóricos, nós só conhecemos a Maafa. Então, o Ocidente, quando sequestra os nossos ancestrais, ele inaugura a diáspora e ele faz com que essa diáspora só experiencie a Maafa. A gente nunca viveu nada diferente do estado de Maafa. Então, isso é irreparável. E a Maafa, ela é irreversível. A gente não consegue mais voltar atrás, né? O tempo não volta. Então, qual é o meu trabalho diante disso? Se eu penso processos de para todos, se eu penso uma humanidade plena para todos, eu tenho que pensar uma luta anti-Maafa. E aí, o que acontece muito de uma experiência dentro dessa diáspora chamada Brasil, né? Que no africana do mundo. A nossa experiência aqui é o estado da Maafa que a gente vive aqui no Brasil é um estado de emparedamento tão forte que deixa a gente em diálogo constante com o abismo. E esse diálogo com o abismo faz com que a gente tenha a lucidez que nós não temos garantia de vida nesse território. Nós só temos garantias de morte. Então, ser lúcidos que a gente pode morrer a qualquer momento, e eu não estou falando somente da morte física, né? A morte física está para homens negros de 13 a 29 anos e está para a comunidade LGBTQI+, sobretudo pessoas trans negras, sobretudo mulheres trans negras. Então, a gente tem dados que apontam esse genocídio físico. Mas essa morte, ela vai dar diante de vários processos, como, por exemplo, o genocídio psíquico,
o epistemicídio, que é o apagamento dos saberes, né? Então, são esses múltiplos que eu chamo de tentáculos. Esses tentáculos do genocídio, ele vai trazendo para a gente um estado de lucidez. E aí, gente, vejam bem, se você entende que está em uma AFA, se você é lúcido que nós só temos garantia de morte, não faz diferença se você vai morrer com a camisa da escola ou com o fuzil da mão. E aí a gente não consegue entender as decisões de certas pessoas negras, de certos homens negros, em armas e achar que eles estão destruindo as suas vidas, mas na verdade a vida deles já está destruída por causa do emparedamento. Então é muito complexo, tem muitas camadas, e tudo isso faz parte desse estado de Maafa. E hoje, diante da pandemia, diante de um número de 250 mil mortes no Brasil, diante de um número de 1.500 mortes diárias no Brasil, diante da fome, diante do encarceramento em massa, diante da ausência do auxílio emergencial, o corte no Bolsa Família, a precarização, o desemprego e, sobretudo, uma política de vacina capenga que manda a vacina do Amazonas para Rondônia, de Rondônia para a Amazônia, nem logística consegue ter por mínimo. Então, diante desse cenário de desgraça coletiva, o genocídio está extremamente poderoso. Então, é o que eu sempre falo para quem me acompanha. Esse momento é um momento de lucidez e foco, né? Eu acho que são as palavras do momento, lucidez e foco. Porque ficar vivo... Então, ficar vivo é o nosso maior ato de afronta ao sistema ocidental. Então, a gente precisa ficar vivo. Então, precisa ser lúcido dos nossos emparedamentos, ser lúcido do estado de Maafa, ser lúcido dos abismos, né? E talvez, quem sabe, tomar decisões melhores, né? Principalmente no âmbito da política. Falei a beça, gente, olha, eu não sei se vocês pegaram. Deu para pegar? Porque ficou caindo, ficou voltando. Vai ficar tudo gravado, tudo gravadinho. Professora, e como descolonizar a prática no campo de saber, no campo do saber? Primeiro é entender que o saber, ele não é aquilo aprendido somente na escola, né? Que, enfim, entender também o que há um conhecimento e há a sabedoria, né? Eu entendo que a sabedoria é o sentimento que você tem com o conhecimento. Não sei se eu me fiz entender. Vou repetir. A sabedoria é o sentimento que a gente tem do conhecimento, né? Então, na verdade, não seria uma questão do saber, mas, sobretudo, uma partilha do conhecimento. E a gente vive numa lógica ocidental em que você não quer partilhar nada, né? E é muito interessante, porque muita gente chega para mim e fala assim: Asa, você é muito generosa. Isso que você fala para as pessoas, caramba, você podia vender, né? Vender. E eu fico me perguntando assim, gente, o conhecimento só se estabelece na partilha. Não adianta eu saber de um monte de coisa, né? De fomentar reflexões e partilhar isso, né? Então, é claro que, óbvio, eu tenho cursos, vivo disso, sou professora, é claro que tem essa parte da sobrevivência, do capital, óbvio. Mas isso não pode ser um impeditivo para que o conhecimento solar, que o conhecimento emancipatório, que ele não seja difundido, né? Então, pensando muito nisso, né, buscando responder a sua pergunta, Ediandro, quando eu abri o meu canal no YouTube, eu não imaginava, eu não tenho muitos seguidores, a gente tem quase 8 mil, temos 1 ano e meio só, mas eu tenho uma comunidade muito fiel, assim, muito maravilhosa, muito apoiadora. Mas quando eu abri o canal, eu estava com um propósito de utilizar a ferramenta tecnológica do YouTube e do Instagram como uma forma de difusão de conhecimento, né? Porque o que acontece? A gente é muito colonizado no saber. Então, a forma como as teorias nos são apresentadas, elas mostram isso. Eu falo muito isso sobre o meu vídeo sobre mulherismo africana, né? Por quê? Porque o Ocidente diz assim, eu penso por você. Se você quer pensar um pouquinho, lê esse livro aqui, lê essa teoria aqui, esse ismo,
né? Esse ismo, ismo, capitalismo, feminismo, né? Qualquer ismo que o Ocidente nos apresenta. Só que a forma como é apresentado é uma forma colonizadora. Porque, na verdade, como é que a gente tem que se relacionar com a teoria? A gente precisa nutrir da teoria, muscularizar a nossa inteligência e, a partir disso, trazer reflexões que façam sentido para o nosso existir. Só que nesses tempos que a gente vive, é muito mais interessante performar um ismo, levantar uma bandeira para performar um ismo, para ter uma pertença a esse ismo, mesmo que você não tenha prática nesse ismo. Então, é o que eu sempre falo, né? E falo muito sobre mulherismo. Você não precisa ser mulherista africana. Na verdade, eu não estou numa disputa de quantos mulheristas tem no mundo, não é isso. Você pode o quê? Se nutrir do mulherismo africano também, não apenas, e a partir disso fomentar algo novo para a sua existência. Diga aí, Diandro. Professora, é incrível. Faz essas duas diferenças. Eu já escutei, mas é que tem tantos aqui que estão querendo te escutar. Essa diferença do mulherismo africano e o feminismo. Porque a diferença que tu faz é tão engrandecedor para entender que o mulherismo é um cuidado social tão grande, mas escutar na tua voz vai ficar muito melhor. Por favor. E aí eu aproveito e indico o vídeo no meu canal, 5 fatos sobre mulherismo africanas, que eu respondo 5 perguntas básicas, né? E uma delas é essa, sobre o feminismo e o mulherismo. E aí eu vou falar tanto do feminismo mainstream, né, quanto do feminismo negro. E entender que eu não estou numa disputa de narrativa com o feminismo. Eu estou numa disputa de narrativa com o senhor do Ocidente. Ele é meu único inimigo. Então, até porque muitas das vezes as pessoas que vêm, qual é o melhor, qual a diferença, feminismo e mulherismo, está muito mais embutido na lógica de conflito ocidental do que uma pessoa que quer saber realmente se nutrir e formular suas próprias reflexões. Então, é entender que o feminismo ele tem uma agenda que é ocidental. Né? É uma agenda o quê? De derrubada do patriarcado, de uma igualdade das mulheres com o senhor do Ocidente. Né? O feminismo ele quer o quê? Que o patriarcado caia, que as mulheres consigam chegar na escala de humanidade ocidental, lá no topo, com o Ocidente. O mulherismo africano quer que tudo isso rua. Né? Então, cair, senhor do Ocidente, humanidade ocidental. A gente não está numa disputa para estar em igualdade com o senhor do Ocidente, porque tudo isso não nos interessa. A gente não quer ser igual a ele, né? Então, o mulherismo africano está para uma outra agenda, tá? Então, essa já é a primeira diferença. Então, se você está com as diferentes, não tem competição. Né? Eu não posso competir com o feminismo sendo mulherista porque eu não estou com o propósito deles. Eu não quero derrubar o patriarcado e sentar no trono de Westeros no lugar do Ocidente. O que eu quero é pensar novas formas de ser e estar no mundo com base nas experiências africanas e afrodiaspóricas. Estar no centro do fenômeno. Então, o mulherismo africano ele está para uma questão de povo e não para uma questão de gênero. Asa, mas e o patriarcado? E o machismo? Homens negros são machistas. Claro que são machistas. Né? E eles também são patriarcais. Por quê? Porque são homens moldados a uma lógica de sociedade ocidental e que performam uma cópia mal diagramada do senhor do Ocidente. Homens que se imbuem das violências do senhor do Ocidente e estão cavando um destino de solidão no fim da vida. Porque ele vai ser abandonado pela sua família, né? As mulheres não vão querer ficar com eles. Homens que maltratam, que machucam, que não cuidam dos seus filhos, eles acabam criando um fim da vida muito solitário. E isso faz parte do processo ocidental de desumanização. Então, como pode esse homem negro achar que ele é parte do Ocidente se o final da vida dele, por conta do Ocidente, vai ser um final de desgraça? E veja, então, para mim, os homens negros eles precisam refletir em coletivo, entre eles, sobre qual tipo de performance de humanidade eles querem ter para si.
e quais as consequências e responsabilidades sobre ela, porque liberdade sempre vem junto com responsabilidade, né? Não existe liberdade sem responsabilidade. Então, de maneira geral, para terminar, vou esperar aqui, voltou. Então, o Muletismo Africana, ele está para uma agenda emancipatória da população negra, independente do território. E é claro que a gente quer uma luta antipatriarcal. Entretanto, o feminismo já está fazendo uma boa luta antipatriarcal. Então, podem continuar nessa luta. E 2, a derrubada do patriarcado não vai dar conta dos problemas profundos que é ser negro numa sociedade ocidentalizada. Então, somente derrubar o patriarcado não vai funcionar. E aí, essa é a crítica que o Muletismo Africana faz ao feminismo branco, né? É uma pergunta que a gente faz às feministas brancas. Qual é o propósito delas depois que o senhor do Ocidente cair? Elas vão querer sentar no trono do Ocidente e manter toda a lógica de dominação, roubo, morte, destruição, ou elas estão dispostas a quebrar esse trono amarretado? Entende? E aí essa é uma resposta que eu não tenho como dar. Tem que vir dessas intelectuais que refletem o feminismo. Não, totalmente, Asa. É incrível. Quando tu consegue compactuar todo esse conceito de vida, né? O crescimento da humanidade, ele só cresce. E é impossível não pensar que não pode ser assim, né? É muito egocêntrico você não colocar à disposição esse conhecimento para o crescimento e só querer uma coisa só para si. Quer ver, por exemplo, a filosofia africana, ela parte do ponto de partida onde tem a experiência como ponto inicial, a experiência histórica, a experiência da colonização, a experiência com a tradição e também a experiência com a própria cultura de cada lugar do continente, né? Neste caso, na travessia, veio também todas as experiências que configuram este país, como você responde, né? Como você responde a compreensão entre sujeitos e a desonestidade hegemônica do poder. Isso é outra aula, meu Deus do céu, ó. Vou falar mesmo aqui. Sabe outra coisa, Asa? Gente, não é por nada não, tá? Mas daqui a pouco nós já temos que acabar, porque nós já levamos 1 hora já de live. Incrível, de verdade. Eu nem vi. Eu tinha quase 42 perguntas para ti, não consegui nem fazer nem 3. Mas é porque eu falo muito. Mas aí fica também para uma próxima, fica em aberto um próximo encontro. E, olha, a construção ocidental, ela é de dominação. Eu acho que a resposta, uma resposta assim, sucinta à sua pergunta é entender esse viés dominador da construção ocidental e entender o que a gente precisa, nós, enquanto sujeitos lúcidos do nosso tempo, sujeitos aquilombados, sujeitos que estão indignados com esse existir, independente da sua raça, independente de quem você seja, né? Você olha essa desgraça do viver de 2021 e se indigna. O caminho para isso é a descolonização do próprio ser, né? Eu tenho uma poesia que eu falo assim: todo dia acordo cedo e me despo do Ocidente, né? E aí eu vou me despindo, e no final do poema eu termino com: chego em casa e visto o meu pijama ocidental. Porque é isso, é um exercício constante de descolonização, de se despir do operar. Aqui, elas são diametralmente opostas à lógica filosófica ocidental. E eu acho importante pontuar que eu, Asa, eu me considero uma filósofa da diáspora. Eu sou uma estudiosa da filosofia africana, mas o que eu fomento, a minha reflexão filosófica, os meus conceitos filosóficos, eles estão pensando a diáspora. Porque eu sou uma sujeita da diáspora. E a desgraça da Maafa
bate aqui na minha porta, na minha diáspora. Então, isso é importante, porque a filosofia africana parte da experiência. E eu parto da minha experiência também, e da experiência daqueles ao meu redor, para fomentar os meus conceitos filosóficos. A filosofia ocidental não funciona desse jeito. A base dela é dialética, né? É certo ou errado, bom ou mal, vivo ou morto, né? Cima ou baixo. Não tem espaço para as frestas, né? Como fala o Antônio Simas, a fresta, a encruzilhada, né? Aquele entre-lugar. A filosofia ocidental ela não tem espaço para isso. E ela vai dizer o seguinte para a gente, vai dizer: penso, logo existo. Então, o que eu sinto não me faz existir. O que eu experiencio não me faz existir. Os meus sentimentos não me fazem existir. O meu nome não me faz existir. Eu sou só racionalidade? Como é que a racionalidade, que é filtrada pela linguagem e limitada pela linguagem, porque a nossa racionalidade funciona por uma língua, né? Uma linguagem, no caso, uma língua, porque todo mundo pensa no idioma, utilizando os conjuntos linguísticos, né? Neurolinguísticos, né? E linguísticos, sobretudo, enquanto a fala, o idioma, a palavra. E aí, veja bem, uma língua é o reflexo de uma cultura. Uma palavra só surge na língua com a necessidade dessa cultura. Então, como é que eu serei apenas racionalidade se a minha racionalidade é limitada pelo escopo da linguagem, né? Coisas que a linguagem não dá conta. O amor, por exemplo, e aí eu vou fazer um merchan básico. Gente, eu tenho uma masterclass que vai acontecer no sábado que vem, online, sobre o amor e as suas descolonizações. Então, pensar o amor não pode ser passado pela racionalidade, porque o amor é energia fundante, o amor é energia vital. Então, como é que eu vou conseguir expressar em palavras, racionalmente, o que é essa energia que vibra meu coração, deixa meu biológico arrepiado, minha pele arrepia, eu sinto uma coisa dentro do meu ser que eu estou usando a palavra coisa, porque eu não consigo nomear. Como é que eu vou dar conta disso com a racionalidade? Né? Então, assim, as filosofias africanas me ensinam que nós somos razão também. O ser é pluriversal. Então, nós somos razão, mas nós somos o coração biológico, o coração energético, né? O coração espiritual. Nós somos corpo, porque o ser precisa do corpo para existir. E quando o corpo não mais precisar, não for mais útil, a gente vai passar por uma outra dimensão da existência, em que essa materialidade aqui vai ter força vital de adubo da terra, para quem sabe surgir uma floresta, né? Então veja, nós somos corpo, nós somos razão, nós somos ancestralidade, nós somos a soma de todos aqueles que vieram antes de nós. E nós somos os ancestrais do tempo presente, que caminhamos inevitavelmente para a ancestralidade no tempo futuro. Entende? Então, qual é o ancestral que você quer ser? Essa foto tá linda. Tá linda essa foto. Não. E por último, eu termino aqui. E por último, nós também somos nome, né? O nome é a capa do nosso ser. Você é aquilo que te nomeiam. Inclusive, tome muito cuidado com o nome que você atende, né? As formas como as pessoas te chamam e a forma como você atende a esse chamado. Então, veja, nós somos nome. Entende? E esse conjunto civilizatório, né? E esse conjunto de entendimento do que é o ser está muito distante da dialética ocidental, entende? A gente não é emoção e razão. Isso é muito pouco, isso é muito limitante, né? Ô Azar, estão falando aqui que querem todos os teus livros. Aqui estão falando aqui, ó. Aqui, ó. Vou até colocar aqui no comentário. Estão falando que querem todos os teus livros aí, ó. É bom. Outra coisa, às vezes eu quero aproveitar aqui agora, já, nesse momento, e falar para a tua equipe, o Marlon, espetacular, os vídeos que eles fazem contigo, as vinhetas que eles fazem, assim, é um vídeo super divertido, eu adoro, é uma arte realmente, né, como você sempre vem por trás falando da arte, que a arte é uma forma de você romper
muitos paradigmas que tem também, né? Que você coloca isso totalmente, e é tão lindo. Então, quero também pedir obrigado à tua equipe. O Marlon foi super, assim, atencioso. Obrigado, de coração, assim, transfere isso. Maravilhoso. Assim. Na realidade, Asa, eu estava necessitando de você aqui. Porque nós, como capoeiristas, um coletivo de capoeiristas. Claro, faz 23 anos, 24, perdão, que eu tô fora do país, né? Que eu vou no país, volto. Eu tive meus estudos aqui, tive que fazer uma série de coisas distintas, saí do meu país muito jovem também. Venho dessa família de lutador mesmo, de classe lutadora. Mas quando eu chego aqui, eu me deparo com algo muito grande também, que há um movimento que também quer um câmbio, que exige um câmbio. E a capoeira, na realidade, ela é uma arte, Asa, que ela traz múltiplas narrativas. E narrativas tão grandes, com elementos tão enormemente trazendo as pessoas para essa consciência humana, que na realidade, quando... Não sei se você não sabe disso, eu vou falar aqui em público para você. Antes da pandemia, em março, nós ia fazer um evento aqui em Barcelona, que é um evento que se chama Diálogos, que é várias bandeiras, incluso, que eu estava trazendo, incluso, o tetraneto do rei Zumbi dos Palmares, que depois eu quero conversar contigo em privado, que nós vamos conversar sobre esse tema. Você vai gostar muito. Então, eu estava trazendo duas pessoas. Uma foi a Catiúcia Ribeiro, que estava trazendo, e a outra era a Zangeri, que eu queria trazer também nesse evento, que eu achava que ia ser uma explosão, assim, e muita gente estava me apoiando isso. Então, incluso até universidades também já estavam entrando em contato com a gente também, para nós poder fazer esse intercâmbio. Seguramente, Asa, vai acontecer... esse intercâmbio, eu quero que você também conheça o nosso espaço, o nosso centro cultural que nós temos aqui em Barcelona. Eu estou seguro que quando você pisar aqui, muitas coisas vão melhorar, porque, por exemplo, ontem o presidente do panafricanismo, ele também quer ter uma conversa com você, o que faz todos os sistemas políticos aqui, né? Porque o panafricanismo é um sistema político, né? Então, político. Exatamente. E ele quer ter uma conversa com você, já conversei com ele também, que é o Abui Nifber, e você vai ter nós vamos ter essa relação, esse contato também. Eu queria aproveitar. Eu acho que todo tempo é tempo, sabe? E acho que talvez essa tenha sido a maior lição da pandemia. Pelo menos para mim é uma grande lição. É que todo tempo é tempo. E todo tempo é tempo de recomeçar. Todo tempo é tempo de retomar. Então, se não aconteceu antes, vai chegar o tempo para acontecer. E as coisas só acontecem no tempo de acontecer. Então, se não rolou antes da pandemia, vai rolar no tempo certo do pós-pandemia, né? Eu acho que o importante são os laços, as teias. Agora, eu queria falar um negócio para você, assim. A capoeira, ela é um exemplo de uma filosofia, porque capoeira é uma filosofia, né? É a luta, é a arte, mas é uma filosofia. E a capoeira é uma das filosofias africanas. Voltou. E ela é impressionante. Fala de novo, porque agora todos os mestres aqui, eu tenho vários mestres, todo mundo tá aqui, ó. Mestre, fala da capoeira. Que bueno. Não, é isso. Vou falar com muito prazer. A capoeira, ela é uma filosofia que tem todos os valores civilizatórios africanos. Todos eles. Olha, ancestralidade, musicalidade, corporeidade, religiosidade, espiritualidade, né? A gente, antes de entrar na roda, faz o quê? Pede agô aos ancestrais no pé do atapu. O tambor, né, é uma entidade viva. O tambor é um espírito vivo para as filosofias africanas, né? Então, a capoeira, ela consegue deter, dentro da sua lógica de ser e estar no mundo, os valores civilizatórios africanos.
E foi a capoeira, ela é uma das transmissoras desses legados. A gente tem muito que agradecer à construção da capoeira na diáspora, né? O surgimento dela, porque, enfim, é Banto, região de Angola, você sabe isso melhor do que eu, não vou ficar explicando, mas ela conseguiu, os nossos ancestrais conseguiram transformar os valores civilizatórios que eles traziam, porque chegaram aqui apenas com o corpo, a palavra e o conjunto civilizatório. Então, eles conseguiram utilizar o corpo, a palavra, para transmutar esses conjuntos civilizatórios. Para mim, a capoeira é o que a gente tem de mais palpável hoje, de um exemplo filosófico, prático, contemporâneo, em que a gente consegue perceber todos os valores afrocivilizatórios. Então, é um patrimônio, né? Não à toa é um patrimônio realmente, né, tombado, mas é um patrimônio do povo preto, é um patrimônio de resistência, é um patrimônio de sobrevivência dentro da Maafa, entende? Imagina, ao longo da história da capoeira, quantas e quantas vezes, quantas e quantas vidas a capoeira salvou do emparedamento da Maafa. Entende? E eu não estou falando só tipo de morte física ou para aprender a autodefesa, eu estou falando do corpo, né? O corpo negro, o corpo negro que dança, o corpo negro que luta, esse corpo, o corpo negro que se exercita. Nós somos uma população que é hipertensa e diabética. Esse corpo se exercita, esse corpo se movimenta, esse corpo faz isso tudo e continua valorizando os ancestrais, porque a ancestralidade está no agô atabaque, no agô berimbau, na hierarquia das cordas, na hierarquia do mestre, nas músicas. As músicas são músicas ancestrais, contam histórias do antigamente. As músicas de capoeira, elas contam histórias. E essas histórias são histórias normalmente do tempo da escravidão. Enfim, posso estar falando errado, vocês me corrijam, mas até onde eu sei, são histórias de experiência negra, né? E a filosofia africana é o quê? A experiência. Então, quando eu olho para a capoeira, eu acho que junto com a capoeira está o candomblé, né? Mas falando especificamente da capoeira, quando eu olho a capoeira, eu vejo um valor civilizatório de resistência e que não pode ser perdido. Então, a capoeira ganhou o mundo, várias pessoas estão na capoeira, mas a gente nunca pode deixar de pontuar que a capoeira é afrodiaspórica, que a capoeira é filosoficamente africana, do mesmo jeito que a gente fala do candomblé. Pessoas de todas as partes, raças, podem entrar no candomblé, mas a gente não pode deixar de afirmar que orixá é africano. Ogum nasceu em África. Então, Ogum esteve a última passagem de Ogum na Terra é de 4.600 a.C. A Grécia nem existia e Ogum já estava fazendo guerra, um homem negro de África. Então não pode, independente das pessoas brancas, as pessoas orientais, as pessoas de onde for que estão cultuando orixá, não pode deixar de esquecer, de lembrar que Ogum é negro, Iemanjá é negra, Oxum é negra e gorda. Então, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque a construção ocidental de roubar, dominar, destruir e assimilar também é de embranquecer. Então é aquilo, se você tecla que a capoeira é uma resistência negra, que Yorubá, que as músicas banto, que estão presentes na capoeira, no candomblé, são negras. As pessoas que fundaram a capoeira são negras. O movimento é negro. Pode entrar? Pode entrar, mas não assimile. Não sabe? Porque é sobre isso, a resistência é essa. E o Ocidente embranquece, coloniza, né? Então, é importante esse movimento, principalmente para vocês que estão no coração do Ocidente, porque vocês estão na Europa. Então, vamos levar a nossa arte? Vamos. Ela é boa para a nossa humanidade, enquanto sujeitos. É ótimo fazer capoeira, mas não pode esquecer que aquele agô ancestral no pé do berimbau é um ancestral negro. Uau! Incrível. Asa,
Incrível, mas, ó, um aplauso muito grande para ti, assim, mas, ó, tá, a capoeira aqui, tem muitos mestres, pessoas que trabalham com toda essa consciência também desses elementos que a capoeira traz e conserva, né? Por isso que ela é tão importante, essa tua live aqui. Muito importante, tá, Asa? E por isso que eu estou tão agradecido, porque, na realidade, o capoeirista, as pessoas que estão em volta dela, elas merecem fazer esse laço de consciência para que nós podemos ser mais fortes. Que, incluso, quando eu começo a escutar toda essa palavra de capoeira nas vozes narrativas, eu vou procurar a Asa, vou procurar a Catiúcia, vou procurar Djamila, vou procurar o professor Renato Nogueira, que, por certo, eu quero te fazer uma pergunta dele agora. Para quê? Para trazer para a capoeira essas narrativas que vai fazer com que esse pilar, essa pedra filosofal, ela fique assim, que todo mundo pode fazer capoeira, mas não esqueça. Você fala muito bem, né, desse... como que é o nome dele, Asa, que você teve em Califórnia, me parece, que falou para você... o Assante. Exato, o Assante. Exato, que falou essa frase para você, né? Tudo que não vem com sobrenome é original, né? Foi espetacular, né? Quando ele joga essa provocação assim, fala para você, ó, é isso, né? É incrível. Não, e eu vou te dizer, Diana, que isso mudou a vida. Porque sério? É um crivo mesmo. Tipo, o que é nosso não precisa do negro, porque é nosso. Entende? Incrível. A minha filha. Olê. Mas, eu queria aproveitar e te perguntar aqui agora. O professor Renato Nogueira, ele traz um conceito de afroperspectiva, né, para o modelo territorial, né? Você acha que poderia nutrir o suficiente para a melhoria das relações interracial do nosso país? Eu acho que as relações interraciais do nosso país, ela tem que ter uma discussão muito séria, honesta e profunda. Uma discussão que não tem, porque a gente não tem maturidade para ter essa discussão, né? A Lu está apagando a acender, é minha filha aqui brincando com a luminária. Então, assim, o que eu percebo muito é que falta justamente essa maturidade para que a gente sente e discuta tão sério. Eu prefiro usar a afroperspectiva do professor Renato Nogueira do que a afrocentricidade do professor Assante. E eu explico. Por quê? Porque o professor Renato Nogueira, ele parte da afrocentricidade para pensar a afroperspectiva. E ele pensa a afroperspectiva com base na minha diáspora, né? Essa diáspora aqui que a gente está, que é a diáspora brasileira. Então, ela acaba que faz muito sentido. A afrocentricidade, ela é um pensamento importantíssimo em relação a se localizar, entenda a sua localização e entenda a sua agência, o seu propósito, o seu lugar no mundo, né? Então, ela é muito importante nesse sentido. Entretanto, é uma abordagem filosófica e epistemológica surgida nos Estados Unidos, pela diáspora afro-americana. E, assim, a diáspora afro-americana, ela é muito diferente da diáspora afro-brasileira, apesar das suas semelhanças, né? O genocídio que bate lá, bate aqui, o encarceramento em massa que bate lá, bate aqui. Todas as questões de Maafa são ali iguais para as duas diásporas. Mas a contextualização de ser e estar no mundo para a gente no Brasil é muito diferente do que para os afro-americanos. E eu vou dar as diferenças. Por exemplo, nós aqui no Brasil somos moldados pelo colonialismo português. Os afro-americanos são moldados pelo colonialismo inglês, britânico. Isso já é uma grande diferença. Segunda diferença, os afro-americanos estão no coração do Ocidente. E estar no coração do Ocidente necessita de outras estratégias de sobrevivência na do Ocidente como a gente aqui na diáspora brasileira. O Brasil é a maior diáspora africana do mundo. A diáspora afro-americana é cerca de 13% da população. O racismo lá é um racismo de segregação. Aqui é um racismo de assimilação.
as características de desgraça coletiva que atravessam as diásporas são diferentes. Então, pegar a afrocentricidade, pegar a abordagem afrocêntrica e trazer para a realidade brasileira e jogar nessa realidade vai fazer com que tenham arestas, né? Vai ter sempre aquela aresta ali que não vai se encaixar, porque nós somos confluentes de outras experiências. A nossa experiência, ela é afro-ameríndia, né? A gente tem ali os atravessamentos dos povos originários, principalmente quando se trata de população banto, né? Os africanos bantos, né? Originários da capoeira, que vieram para o Brasil, eles confluíram com os povos originários da América. Por quê? Porque o conjunto civilizatório banto com os povos originários daqui do território brasileiro são muito parecidos. Né? Então, os bantos, eles cultuam a natureza, a árvore é uma entidade, o rio é uma entidade, assim como os povos originários da América. Então, é como se percebesse que, diante desse emparedamento do nosso território, os africanos e os povos originários se olharam e disseram, bom, vamos confluir, porque o nosso inimigo é um só. Né? Então, eu não posso chegar e usar a perspectiva afrocêntrica no modelo que o Assange apresenta para a gente e jogar essa perspectiva sem considerar essas realidades. E aí, o que o professor Renato Nogueira fez? Ele faz justamente isso. Ele entende a afrocentricidade e ele vai o quê? Afroperspectivar. Né? Então, já tem muito tempo que eu não uso mais a teoria afrocêntrica. Eu tenho até um artigo que eu gosto muito, que se chama Educação Afrocêntrica como Via de Luta Antirracista. É um artigo excelente. Mas se eu tivesse que escrever esse artigo hoje, né, eu escreveria como Educação Afroperspectivada. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado... Caramba, saiu sozinho. Então, do mesmo jeito que a gente aqui tem os vícios do colonialismo português, a diáspora afro-americana e também a diáspora afro-espanhola, né, porque tem diáspora africana na Espanha, tem diáspora africana na França, enfim, essas diásporas, elas estão influenciadas pelo Império. Então, às vezes, quando a gente se depara com um afro-americano ou com um afrodiaspórico da hegemonia mesmo, do território hegemônico e não do território periférico como a impressão que a gente tem é que eles acham que o chicote deles era VIP. Que o barco dele... Desculpa, que o barco era VIP, que o chicote era de ouro, né? Como se só eles soubessem a solução para o racismo. Entretanto, quando eu olho a experiência de 500 anos de desumanização da maior diáspora africana do mundo, eu percebo que quem criou estratégias de sobrevivência muito ferozes e potentes fomos nós. Somos nós aqui da nossa diáspora que encontramos estratégias muito poderosas de estar vivos. Mas o cenário dele é diferente do nosso. Então, dentro disso, a afrocentricidade, eu uso a afrocentricidade dentro de duas perspectivas. A perspectiva da localização, então, localize-se para saber quem tu és. E a perspectiva da agência, que é qual é o seu propósito, né? Qual é o seu propósito? Então, eu uso essas duas perspectivas afrocêntricas, mas o resto do meu trabalho se alinha com o Renato Nogueira, com a afroperspectiva, porque ela faz mais sentido para a nossa realidade. Segura aí, galera. Segura aí. Falei para vocês que era porradão, né? Olha aí. Nossa. Eu vou levantar aqui, ó. Tem muita gente aqui que está fazendo tantas perguntas, querendo que você contestasse, mas nós já estamos chegando no final. Porque a professora Asa também tem seus compromissos. Na realidade, a professora Asa não dá live final de semana, praticamente, tá bom? E foi um mais a mais que nós pedimos e ela falou que sim. Então, claro, tem sua família para cuidar da sua família também. Então, já estamos chegando no final. Então, Asa, meu mestre, ele tem uma poesia muito bonita que ele sempre relata, e eu cresci com essa poesia. Vou relatar para você que ele fala assim, meus senhores, eu não sou daqui. Me trouxeram, eu não queria vir. Mas me trouxeram de qualquer maneira, me trouxeram.
Eu fui trazido pelo vendaval do Atlântico, por veras imensas, alvas alvíssimas, infundado pelo sopro do vento do meu ais. E quanto mais o navio avançava, eu era trazido de lá para cá. Verdade, senhores, verdade. Ninguém era daqui, ninguém. Os meus vieram chorando, baldeando uma grande cruz, uma cruz de 400 anos, de 400 sem fim de extensão. A África está se libertando de 400 anos de angústia e martírio, assim como os guerreiros vão à batalha matar e morrer sem saber por quê. Navio bendito, me leva de volta à minha origem. Navio maldito, maldito navio, maldito, maldito. Essa poesia... Muito bonita. Essa é o meu mestre, eu cresci com essa poesia, escutando meu mestre. Antes de nós terminar, eu tenho uma coisa aqui preparada para você também. E depois nós já vamos para as considerações finais, porque, de verdade, foi algo incrível. Tá bom? Vou colocar aqui para você. Eu espero que foi com muito amor, espero que você goste, porque é você mesmo, tá bom? Não desiste, negra, não desiste. Ainda que tentem lhe calar, por mais que queiram esconder, corre em tuas veias força Yorubá axé, para que possa prosseguir. Eles precisam saber que a mulher negra quer casa para morar, água para beber, terra para se alimentar, que a mulher negra é ancestralidade, djembês e atabaques que ressoam dos pés, que a mulher negra tem suas convicções, suas imperfeições como qualquer outra mulher. Vejo que todas nós, negras meninas, temos olhos de estrelas que por vezes se permitem constelar. O problema é que desde sempre nos tiraram a nobreza, duvidaram das nossas ciências e quem antes atendia pelo pronome Alteza, hoje, para sobreviver, lhe sobra o cargo de empregada da casa. É preciso lembrar de nossa raiz, semente negra de força matriz que brota em riste, mãos calejadas, corpos marcados sim, mas de quem ainda resiste. E não desiste, negra, não desiste. Mantenha sua fé onde lhe couber. Seja espírita, budista, do candomblé. É teu desejo de mudança, a magia que traz na tua dança que vai lhe manter de pé. É, você, mulher negra, cujo tratamento majestade é digno. Livre que arma seus crespos contra o sistema, livre pra andar na rua sem sofrer violência, e que se preciso for, levanta a arma, mas antes luta com poema. E não desiste, negra, não desiste. Ainda que tentem lhe oprimir, e acredite, eles não vão parar tão cedo. Quanto mais você se omitir, eles vão continuar a nossa história escrevendo. Quando olhar para suas irmãs, veja que todas somos o início. Mulheres negras, desde os primórdios, desde os princípios. África, mãe de todos, repare nos teus traços, indícios. É no teu colo onde tudo principia. Somos as herdeiras da mudança de um novo ciclo. E é por isso que eu digo que não desisto, que não desisto, que não desisto. Ai, que lindo! Aí você daqui chorando. É aquilo que eu sempre falo, mulheres negras, e não acho somente mulheres negras, mulheres em geral, mas, no caso, mulheres negras são portadoras da cultura e agentes da mudança social. E a gente não pode perder isso de vista, porque nós somos realmente a afronta ao Ocidente. Nós estamos muito distantes de qualquer possibilidade de enquadramento no Ocidente. Então, nos cabe a afronta. A nossa existência, por si só, é a afronta, sabe? Então, é isso, assim, a todas nós, né, mulheres negras. Ai, muito bonito. Você acha, Asa, que vai conseguir silenciar a voz negra? Não. A gente é semente. A gente é semente. Não tem como. Sinceramente, não tem como. Porque, veja, a gente já está num processo de genocídio e desumanização há 500 anos, né? Quando pensa na história do Brasil, com Nina Rodrigues, né, o grande eugenista, qual era o projeto do Brasil com a imigração europeia, né, no início ali do Brasil República e tudo mais? A ideia era, vamos chamar os europeus a migrarem para o Brasil para que, genética nesse lugar, o projeto era que em 40 anos não houvesse mais negros no Brasil,
né? É claro que dentro desse período todo, né, vamos lá, quase 200 anos, né, quase 200 anos, é claro que a miscigenação diminuiu a quantidade de melanina na nossa pele, né? A própria miscigenação do Brasil diminui, mas a negritude não é possível, porque o próprio fenômeno genético não permite, né? Então, é biologia do ensino médio, né? Azão mais azinho, quem vence? Azinho. Então, é sobre isso. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Que bom, Asa, que bom. Eu quero até te falar uma coisa, viu, Asa? Eu tô a ver, tá para me confirmar, mas eu vou fazer uma live com a Paulina Cisiane, vou fazer uma live com ela. Quando eu conversei com ela, eu falei de você, que você teve com ela, ela ficou tão assim, porque era um amor, né? Debaixo da árvore dela, ela falando, foi algo tão bonito. Maravilhosa. Já quero falar para você. Ela é muito solícita para a militância. Quando ela veio no Brasil, ela fez aqui no Rio, né? Ela fez todo o circuito, né, comercial, né, do lançamento do livro dela, mas ela reservou um tempo para ir para o Denegrir, que é um coletivo, um dos coletivos mais antigos que tem aqui no Rio de Janeiro, coletivo pan-africano. Ela reservou um tempo da agenda dela para ir nesse coletivo, para trocar 3 horas de conversa com a gente. Assim. Isso é muito generoso, sabe? Que é uma coisa que eu também faria, porque é sobre isso, né? Eu acho que militância é isso. A gente está muito nessa militância virtual, de tweet. Agora, com o Big Brother aqui no Brasil, isso está muito em voga. Só que militância tá na base, tá no chão. Fazer um circuito comercial, mas dentro desse circuito, conseguir ter tempo de conversar com aqueles que não têm a grana, não vai ter o tempo, não vai ter, né, a possibilidade de estar no circuito comercial. Porque é sobre isso, né? E é muito engraçado, porque quando eu vou a Porto Alegre, a minha irmã mora em Porto Alegre. Quando eu vou em Porto Alegre, às vezes eu tenho que ir escondida, porque é isso, eu vou fazer alguma coisa. A última vez que eu fui foi em 2019, e aí eu fui para dar uma formação no colégio militar de lá. E aí, tipo assim, eu tive que ir escondida, porque eu não ia conseguir ficar com a minha irmã, com os meus sobrinhos, porque é isso, e eu não consigo dizer não quando eu vejo que tem algum propósito nutridor. E é por isso que eu estou aqui nesse sábado fazendo live com vocês. Realmente eu não faço live aos sábados, sábado e domingo é descanso, mas eu achei que era importante estar falando com pessoas que estão do outro lado do Atlântico, tá em conexão com essa outra diáspora que é tão distante da minha realidade, né? Então, só tenho a agradecer pela confiança, agradecer para vocês que estão aqui assistindo todo esse tempo. Azar, eu vou fazer as minhas considerações finais para ti, tá bom? E depois tu faz a tua, nós temos um vídeo incluso aqui de capoeira preparado, mas eu tampouco vou tomar mais teu tempo, porque tu é magnífica mesmo, tá bom? Te faço Obrigada. É incrível. Estou profundamente agradecido por este momento que passei contigo, onde me senti super próximo à tua energia solar, e também com todos que nos acompanham, pois realmente não existe maior presente a um mesmo que o conhecimento, pois está sempre e sempre será ferramenta de transformação contra qualquer sistema de opressão. Ao largo dessa semana, tive preocupação de compartilhar com vários coletivos onde tua aceitação foi realmente incrível. E isso não é mais que o trabalho constante que você vem aportando através desse despertar. Como você mesmo vem enfatizando diversos debates, acender seu sol. Obrigado de coração, minha irmã. Sigo desejando muita luz nesse caminho e que você, como tantas vozes, possa realmente conseguir que a essência do ser humano, que é a convivência e o fortalecimento do próximo, possa ser respeitada e vista como uma forma natural. Obrigado de coração, Asa, de coração, de verdade. Você é linda, você é algo assim. Obrigada. Tua família, tua filha, tem coisas assim que eu vi em você que eu realmente fiquei assim parado, falei, meu, é algo
que não tem, né? Por exemplo, eu vi você dando uma conferência e, de repente, você está lá concentrada na conferência e a tua filha começou a pedir, estava com fome, chorar, aí você pegou ela no meio da conferência, tirou a teta pra fora, pôs ela aqui, pôs o pano e seguiu dando, assim, coisas, sabe, coisas assim que você olha assim, você fala, meu, que grandeza de pessoa que consegue compartilhar a verdade do ser, né? Não ser escravo dessas palavras. Então, aqui nós falamos, quando você não é escravo dessas palavras, você é livre, né? É sobre então, isso. Ó, eu deixo aqui para chorar, né, Tiandro? Olha isso. Busquem a Zangeri, busquem, porque realmente é incrível. Yas, eu já deixo aqui, a partir do momento que passar toda essa pandemia, eu gostaria que você fazer um convite para você vir aqui em Barcelona, no nosso centro cultural que nós temos aqui. Incluso, a minha equipe está toda por aí, porque a minha equipe está toda por aí, que eu estava vendo eles transladarem nas mensagens. Incluso, vamos tentar ver se nós conseguimos fazer um curso, desde aqui para tudo é um curso, para a gente desde aí, online, e vai ser super proveitoso para todo mundo. Realmente, espero que a tua voz cada vez mais esteja mais força, com mais luz, e que ela saia como tem que sair realmente. Obrigado de coração, Ásia, eu deixo contigo as considerações finais, tá bom? Eu que agradeço, gente. Primeiramente, agradecer a confiança, o meu Ori, saúdo o Ori de vocês, que a gente fique vivo, fique saudável, fique lúcido da nossa existência. Agradecer porque foi muito bom passar esse momento aqui com você. Você é muito lindo, esses vídeos são lindos, eu estou super emocionada. É isso, a nossa humanidade ela não é negociável. Se você conhece meu trabalho agora, me siga no Instagram, me siga no YouTube, se inscreve lá no meu canal, vem para os meus cursos, eu tenho essa formação no próximo sábado, chamada Amor, um ato político-poético. Você encontra a inscrição no diaspora.black, encontra nas minhas redes. Isso é super fácil. Clube de membros, um clube de apoiadores do meu canal, na plataforma Apoie-se. Então, a partir de R$3, eu entrego um conteúdo solar para vocês. E é isso, assim, gratidão pela confiança das minhas palavras. Eu vou cobrar esse convite aí, porque a última vez que eu fui na Espanha tem mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos que eu fui na Espanha. Você vai chegar no nosso centro. Muito tempo. Você vai ver o nosso centro de capoeira que nós temos de pesquisa e estudo, e realmente é algo assim que foi com muito trabalho, né? Pedra sobre pedra, mas nós estamos aí. E de verdade, eu só quero... Vida longa. Tal como você, e você vai ver que tudo vai florescer. De verdade. Obrigado de coração. Isso, né? Eu que agradeço. Lembrando sempre... Essa tua família que tu tem linda, meu. Ó. É a turminha do barulho. E aí Tá voltando. E aí eu queria terminar, gente, com uma mensagem, duas mensagens. A primeira é dizer que a trajetória precisa sustentar o merecimento. Entende? Sem trajetória, não tem merecimento. Então, essa é algo para guardarem no coração. E a segunda é lembrar vocês que ficar vivo é o nosso maior ato de afronta. Então, fiquem vivos, não se aglomerem, não usem máscara, não ouçam esses babacas dizendo que a máscara não funciona, sabe? Fiquem lúcidos, né? Porque para que haja um amanhã, né? Acho que o mais importante é isso. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Obrigado de coração, tá? Obrigado. Povo lindo, muito obrigado por vocês estarem aí com a gente, tá bom? Eu espero que realmente vocês possam ter desfrutado. A doutora Azangeri, visto que a potência que essa mulher tem, o que traz, a honestidade, a verdade em si, é algo impressionante que nós necessitamos também, né? Necessitamos dessa energia, necessitamos procurar realmente essas pessoas para nos aclarar de muitas formas, tá? Obrigado a todos que nos acompanham, obrigado
aos meus alunos, obrigado ao Tiago, obrigado ao Mestre Pantera, obrigado ao Mestre Moy, obrigado ao Ferrão, obrigado à Patrícia, obrigado à minha irmã, minhas irmãs estão aqui também nessa live, obrigado por tudo. Eu deixo esse último vídeo aí para vocês, tá bom? Esse é um trabalho da Banza de Senzala, e eu espero aí que vocês possam vir aqui no nosso centro. Valeu, galera, obrigado, tá?